Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso telejornal do Canal 14. E na oportunidade, nessa edição especial, a gente tem a grata satisfação de receber o primeiro sargento, o Borba, que é um dos instrutores do ProERD. Já ouviu falar? Ou não? Vou te contar agora junto aqui com o Borba, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e também à Violência por parte da Polícia Militar do Estado de Goiás. Borba, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios do Canal 14. Bom dia, para mim é uma satisfação, um prazer imenso estar aqui, conversando com você e com as pessoas que nos acompanham. Bom, fala pra gente como é que surgiu o ProERD aqui em Anápolis, né? Tendo em vista que ele existe não só aqui, né? Tem outros estados também, claro, pelo próprio estado de Goiás, né, Borba? Para mim, eu sou até suspeito de estar comentando a respeito desse programa, que esse ano nós temos a grata satisfação que ele está fazendo aniversário, né? O ProERD, ele está completando agora 20 anos, né, de atuação aqui em Goiás. E aqui em Anápolis você está por volta assim, de 14 a 15 anos. E já tivemos a oportunidade de passar aí muitas crianças e adolescentes pelo programa. Tem uma média de quantas crianças foram atendidas pelo ProERD? Em Goiás, nós estamos alcançando 1 milhão de crianças e adolescentes. Nesses 20 anos? Nesses 20 anos. E a nossa meta é ultrapassar esse 1 milhão esse ano. Tarefa eu sei que não é fácil, mas para quem tem coragem e determinação, nada é impossível. Exatamente. E o ProERD, como é que é feito esse trabalho para que o nosso assinante possa entender, Borba? O ProERD hoje ele alcança desde os anos iniciais até pais, né? Que muitas vezes eu costumo dizer. Então, vamos lá. Nós temos o ProERD infantil, contemplando ali na pré-alfabetização até por volta do 4º ano. Você vai estar lidando com a criança mais com relação à dica de segurança, porque ainda é muito pequenininho, não tem aquela noção. Então, você fala muito que a gente tem acompanhado pessoas sendo sequestradas, desaparecidas. Então, você trabalha com essa criança e alguns cuidados que ela precisa ter, não abrir a porta de casa, ou quando estiver em algum evento, procurar estar sempre próximo do pai. E caso se perder dos responsáveis, como agir, como procurar alguém, né, de responsabilidade para estar ajudando. E lidar também contra a violência, né? Que tem crescido, infelizmente, com as crianças. Com a violência, perfeitamente. Depois, posteriormente, nós temos o ProERD 5º ano, que já vai lidar ali com aquela faixa da criança dos 12 até os 13, muito 14 anos, que muitas vezes a gente encontra ainda um aluno que está com idade avançada fora da série. Aí sim, no ProERD 5º ano, caindo na real, aí a gente já vai trabalhar com essa criança para tentar repassar para ele que a nossa vida ela é feita de escolhas. E uma dessas escolhas, todas as vezes que nós somos livres para escolher, mas uma vez realizando essa escolha, nós nos passamos a ser refém daquela escolha. Aí a gente trabalha mais moldando essa criança aí para que amanhã ou depois ele possa aprender a agir com responsabilidade, não só no campo da droga, mas como todas as escolhas dele. Bom, o ProERD, então, pelo que eu entendi, e o nosso assinante também, trabalha com palestras, com a conversa com esses alunos. E esses alunos são da rede pública ou também da rede privada? Como é que é, Borba? O ProERD ele é um programa, assim como que eu sempre digo, ele é maravilhoso porque ele não tem bandeira. Então, ele não tem vínculo com nenhum tipo de religião e nem com política. Logo, então, a gente acaba contemplando todos os alunos. Geralmente o ProERD acontece em escola, né? Então você trabalha com rede conveniada, particular, do município e do estado. E aí acontece verdadeiramente uma aula, porque esse policial que ele tem que receber anteriormente um curso para poder estar ministrando, porque, convenhamos, a atividade policial militar não tem muita coisa assim com criança, né? E aí eu costumo dizer que é um curso puxado, porque tudo aquilo que você aprende no curso de formação como policial, quando você vai para o ProERD, você tem que esquecer tudo aquilo. Porque a criança, ela é diferente de nós adultos. Porque, na grande maioria, eles não conseguem mentir. Então, se eles gostou e estão admirando, eles são verdadeiros, eles falam. Então, é uma tarefa um pouco assim complicada, porque você não pode impor pelo medo. Então você precisa conquistar, precisa entrar dentro do coração daquela criança
pois do contrário você não conseguirá repassar a sua mensagem. Bom, olha, para você que está agora, né, acessando aí a TV ou nos acompanhando pelo canal do YouTube, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, nosso telejornal do Canal 14, o primeiro sargento Borba, que é um dos instrutores do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e também à Violência, que já chega a 15 anos em Anápolis e há 20 anos em Goiás. Como é que tem sido? Explica pra gente, assim, um fato que te chamou atenção nesses 15 anos, Borba, que você possa compartilhar conosco. Em off, a gente estava falando sobre casos de sucesso, né, de crianças que viram em vocês ali, palestrando, conversando com eles, um espelho e até uma oportunidade de emprego, que muitos já se tornaram até mesmo policiais, ou seja, se espelharam, viram em sucesso, né, o sucesso em vocês. Tem algum exemplo que você possa compartilhar com a gente? Tem sim. Isso aí eu acho que envolve com quase todos os instrutores, né, que hoje nós estamos aí espalhados por todo o estado de Goiás. Vou contar algo que é bem próximo de mim. Eu lembro aí, acho que por volta de uns 9 anos, aí, quando eu estava engateando no PROERD, todas as vezes que eu entrava na sala de aula, eu percebia um aluno assim que ele não me dava atenção, baixava a cabeça. E aí, devagarzinho, eu fui ali aproximando dessa criança, e aí conversando com os professores, porque o instrutor do PROERD, quando ele está na sala de aula, ele é um parceiro. Ele é um precisa... professor também. Sim, sim. E essa parceria, ela acaba dando mais frutos quando o professor entende isso, quando ele acaba ali assimilando e acompanhando, e muitas vezes ele pode até utilizar aquela metodologia, né, utilizada pelo policial ali no decorrer dos anos, porque o programa geralmente ele dura 3 meses, aí você já migra para outra escola, mas aquele conhecimento, aquelas atividades tem que permanecer. Pois bem, então o que aconteceu? Posteriormente eu descobri que essa criança ela tinha visão no policial como um monstro. Por quê? Porque o pai dessa criança, ele resolveu andar à margem da legislação. Resumindo, então ele tinha sido preso por policiais na presença dessa criança. Então ele tinha assim em mente que o policial era um monstro que tinha retirado os pais dele, O pai dele dentro de casa. do convívio. E aí depois gradativamente eu fui trabalhando e desconstruindo essa imagem que ele tinha da polícia, que a polícia não é inimiga, que ela não quer retirar os pais de ninguém, que se o pai dele hoje não estava com ele naquela época é porque ele tinha feito algo errado e que ele poderia pegar aquele ali como ensinamento e não fazer o mesmo erro que o pai tinha cometido. Essa é uma das histórias, como você bem colocou. Eu já tive a oportunidade, uma vez que eu estava ministrando lá no município de Leopoldo de Bulhões, que o PROERD aqui de Anápolis, ele atende não só a cidade de Anápolis, como a regional. E lá eu tive o prazer de trabalhar com uma professora que foi aluna do PROERD. Ai, que legal! Bem como também aqui, né? Hoje a gente está aqui com alguns alunos fazendo o curso de soldado, e nós temos muitos lá que também foram alunos do PROERD, que já despertaram esse desejo, que assim que concluir o curso, pretende se tornar instrutor do PROERD. Olha que bacana. Então, está mostrando que tem colhido frutos, né, Bob, desse trabalho de formiguinha, literalmente, né? Tem. E muitas vezes quando a gente está dentro do processo, a gente não percebe, igual muitas das vezes alguns pais já chegaram para mim e falaram, olha, parabéns, obrigado pelo que você está fazendo na vida do meu filho. E aconteceu isso recente comigo, né? Porque eu estou agora também, né, dividindo o trabalho do PROERD com os colégios militares, e aí eu fui convidado para estar em Goianápolis, que lá implantou um colégio. Eu tive que suspender temporariamente as minhas aulas do PROERD aqui na cidade, e aí no dia me surpreendeu, e aí a gente, como eu havia dito anteriormente, a gente não tem como assim você majorar o que é que o instrutor do PROERD acaba proporcionando na vida da criança. Pois bem, eu chegando na escola em particular e fui avisar para os alunos que iria suspender aquelas aulas retornando em agosto. Quando eu estava falando, né, eu olhei para uma criança assim, umas 2 ou 3 chorando de cair lágrima, porque, presta atenção, a aula não tinha acabado, ela ia ser apenas suspensa. E aí foi que eu observei e falei, o PROERD é algo de Deus. Então é por isso que a gente sempre diz que você, uma vez PROERDiano, PROERD pro resto da vida, porque você acaba misturando. E é tão engraçado como que você falou que queria que eu viesse aqui pra gente ter essa conversa. Então, hoje eu misturo. Você não sabe quem é o Bob e quem é o PROERD. Então, posso dizer que ocorreu uma fusão.
Olha, é muito bacana, né? Realmente você faz esse trabalho com amor. E já faz tempo que eu queria te trazer aqui. Falei assim, hoje chegou o dia, eu vou levar o Bob e conseguir também organizar a sua agenda. Porque realmente eu já te acompanho no trabalho. Agora a gente estava fazendo um retrospecto aqui há 12 anos. Eu lembro quando foi a primeira formatura do Proerd. E não me esqueço, naquela igreja evangélica ali na região da Alexandrina, que ela é gigante, né? Ele é excelente para fazer as formaturas, né? E todo mundo, os meninos, todos gritando Borba, Borba, então, porque realmente tem resultado. E como você disse, né? As crianças não mentem. E até nessa faixa etária de 9 anos é a possibilidade de se tentar recuperar, né? Ou tentar se, digamos assim, alinhar na sociedade essa criança para um futuro jovem, um futuro adulto, não é, Borba? Sem dúvida, eu não sou especialista na área, né? Mas eu já lendo alguns artigos aí, especialistas têm dito que é justamente nessa idade, dos 9 aos 12 anos, que a gente tem acompanhado que algumas crianças têm tido o primeiro contato com as drogas. Então, infelizmente, em algumas situações, quando a gente chega nessa escola, a droga chegou primeiro. E aí aquela pessoa fica aí se perguntando, mas o Proerd tem surtido efeito? Sim. Sim, mas você sabe que toda regra tem exceção, como eu havia dito, muitas vezes quando você chega, né, esse aluno, essa criança já teve contato com a droga, e aí como o Proerd é preventivo, muitas das vezes você não consegue, né, alcançar todos. Não é tratamento. Não é tratamento. E aí muitas das vezes também, né, aproveitando aí a audiência, que eu sei que é grande, para estar falando que muitas vezes algumas escolas, ou até outros setores, até pais mesmo muitas vezes, conseguem o meu contato pessoal e liga falando assim, olha, Borba, meu filho está usando droga, você podia vir aqui. Eu falar, mas o que eu vou fazer? Eu não sou uma clínica de recuperação, então o Proerd, a visão dele, o projeto como ele foi criado, é justamente prevenir e de uma forma aonde a criança, ela é o ator principal. Você entendeu? Porque a gente, de maneira alguma, você vai encontrar um instrutor do Proerd dizer para a criança que ela não pode usar a droga. Então a gente fala, olha, aqui você tem a droga e como seria assim vários caminhos. Se você for por esse caminho, olha o que você pode encontrar do outro lado. Então a gente trabalha muito essa questão da liberdade da criança, mas que ela possa compreender ali que toda escolha vai gerar consequência. Porque é tão engraçado que, trabalhando nesses 10 anos aí com o Proerd, diretamente com criança, eu tenho aprendido muito com elas, porque é uma via de mão dupla, né? E aí... Você tem criança em casa. E eu tenho criança em casa, e foi isso que me motivou, que a minha história com o Proerd, que assim que a gente descobriu que estava chegando na herdeira, e é tão engraçado, é que eu quero falar para vocês, e até para alguns, para a grande maioria que nos acompanha, é que até dentro da própria polícia tem um desconhecimento sobre o que é o Proerd. Olha! Entendeu? E aí, assim como aconteceu comigo, eu falo, algumas pessoas falam assim, que tem aquela ilusão que o fato de você ser policial, você tem o controle de tudo, e fala, tem um tal de Proerd. Eu falo, Proerd, o que é isso? E aí é aquilo que eu falei, olha, eu preciso, aí eu fui fazendo algumas pesquisas, falei, olha, eu vou fazer esse curso para que eu tenha um pouquinho mais de bagagem, para que eu possa orientar minha filha. E aí eu costumo dizer que o ano passado eu coroei, porque eu tive o privilégio de dar aula para minha própria filha. Uau. Eu não sei se você participou lá, que eu estava... Inclusive, ela participou da formatura lá, cantando uma música lá. E aí, para mim, foi, como se diz, o ápice, né? Ela toda orgulhosa, assim, de estar participando. E as minhas crianças, desde pequena, elas têm tido contato lá com as músicas do Proerd e tudo. Mas a gente não deve esquecer que o Proerd, a gente pode pegar como se fosse aquela parábola lá da semente, né? Uhum. Que é uma semente lançada ao solo. Porém, para que essa semente cresça, né, e depois dê bons frutos, precisa ter esse certo cuidado. Então, muitas das vezes as pessoas acham que o fato de você ter esse instrutor do Proerd lá uma vez na semana, que a gente vai fazer milagre. Então, é todo um processo, é todo um mecanismo. E é tão engraçado esse aí, tanto no Proerd como no Colégio Militar, a gente tem acompanhado que aquelas crianças, aqueles adolescentes que geralmente dão trabalho e que infelizmente cai naquela estatística terrível que é contra isso que todos nós, sociedade, precisamos lutar, é que muitas vezes não consegue ultrapassar a idade dos 18 anos, você vê que
Nada aconteceu do dia para a noite, teve todo um processo que essa criança ele não tinha um lar, não teve apoio, não tem essa identidade de família. E aí você vê que é um processo que vai desencadeando e aonde está aí acumulando muito o número de usuários de droga e a violência que vem junto. Bom, Borba, então são trabalhos educacionais de 3 meses nas unidades escolares, através dessas aulas, né, ministradas em 40 minutos, como uma aula comum, é isso mesmo? E como é que é? Depois eles fazem desenho, redação? Sim, é aquilo que eu falei que como seria ainda melhor se houvesse essa interação, né, de todos os professores, né, ali, como se diz, fazendo essa parceria, que vamos imaginar, a professora está dando aula de história, e aí chegou o dia do horário do professor. E aí então, geralmente eu utilizo isso daí. Eu já pego aquela disciplina que está acontecendo e já acabo inserindo aquele tema, porque no caso do 5º ano, são 10 lições. Aí o aluno já recebe material didático e cada lição dessa você levanta um tópico. Vamos aqui, tem tempo aqui para a gente tentar? Então vamos lá. O que acontece? Primeiro encontro do 5º ano é a apresentação. Você chega lá, você se apresenta, fala, eu sou policial, que você viu que eu sou bem pequenininho, né? Então essa baixa estatura acaba surpreendendo, chamando a atenção dos alunos, né? Que alguns ficam assim, olha, assim, meio de lado, com certo medo. 1,90 m. Com certo medo, e depois tem uns assim que você vê que ele fica todo encolhido. E aí, nesse primeiro encontro, você vai apresentar, falar, né, da sua experiência com o PROERD. E aí, no segundo encontro, e aí você já vai falar que mudou, né? No segundo encontro é a única aula onde você fala sobre drogas. E aí a gente excluiu. Teve uma época que você comentava sobre maconha, sobre crack, LSD. E aí muitas vezes a pessoa pode perguntar, mas espera aí, Boba, então sobre que droga que é que vocês comentam com essa criança? E aí eu sempre brinco, a gente fala sobre as piores. Qual seja o álcool e o cigarro. Infelizmente elas são as liberadas. Exato, né? E que muitas vezes está lá dentro da nossa casa. E ela funciona como uma porta para as outras. Aí eu costumo sempre dizer para a criança e para o adolescente, se ele conseguir se fortalecer, vencer a tentação de utilizar essas duas, para as demais ele está protegido. E aí, seguindo, na terceira aula, a gente vai falar sobre risco. O que é o risco? Até mesmo a oportunidade que ele ou ela vai ter de fazer o uso de droga. Eu costumo sempre brincar que, como é que acontece esse início, essa iniciação da droga? Alguém te oferece. E aí, o que vai te acontecer? Você vai ter a opção de aceitar ou não. Então isso é um risco, e a sociedade da qual nós pertencemos, nós estamos cercados de risco. Como diz, eu tenho um risco positivo e negativo. Qual que seria? Eu ir para a escola, prestar atenção, ter o apoio dos meus pais e correr o risco de me tornar um cidadão. Do mesmo lado, eu tenho o risco de não ser nada, né? de ir para o mundo das drogas. Então aí você vai mostrar tudo isso. As opções, a gente comenta até também o risco da pessoa utilizar de carro ou de moto sem aqueles itens de segurança, e assim segue relação. Na lição 4, e aí a gente já vai falar, né, que você já falou um pouquinho das drogas, já falou sobre os riscos, e aí a gente vai falar sobre comunicação. Olha para você ver como engloba. Falar que a comunicação, eu costumo dizer que é a maior arma que existe. Por quê? É a chave de tudo mesmo. Sim, porque com ela você fala sim ou não. Exatamente. E é a chance que você tem de fortalecer para lutar contra esse grande monstro. Ou aí. até melhorar a comunicação em casa, Exato, né? Exato. Porque o PROERD não trabalha só com a prevenção das drogas, e sim também com a violência. Então, se alguém tenta te agredir fisicamente ou com palavra, se você utilizar de forma correta a palavra, você já vai conseguir lidar com aquilo ali. E aí você, dentro dessa comunicação, você vai lidar com a criança que, embora tenha várias classificações, mas que existe 3 grandes que se sobressaem, que é a comunicação insegura, que é aquela onde o aluno, muitas vezes, você já vai preparando ele para combater o bullying, que a gente tem uma lição para falar sobre o bullying, que é quando ele fica quietinho lá no canto dele. Então ele não se impõe, digamos assim, enquanto pessoa. Aí ele pode se tornar uma presa fácil para tipo de brincadeira, entre aspas, ou até por o oferecimento de droga, né? E nós temos também aquela comunicação
que é exigente, que é aquele aluno que está implicando com todo mundo, brigando. A gente fala, isso também não é o caminho correto. E qual seria então a confiante? Qual que é a confiante? Onde você sabe que você tem direito, mas que o seu coleguinha também tem. É aquele ali onde você vai colocar na balança. E aí vai seguindo. Com relação a essa comunicação, você trabalha 2 lições, 2 semanas, porque é o principal, né? Você vai trabalhar com essa criança, então, 2 aulas só para falar sobre comunicação. E aí depois, qual é o próximo passo? Aí o próximo passo você já vai entrar para falar sobre o bullying. Eu costumo sempre dizer, com algumas oportunidades, que o ambiente escolar, ele pode ser o mais perverso para a criança. Nossa, é terrível. É onde tudo acontece. Quem nunca sofreu um bullying? Pois é, onde mão, né? tudo acontece, aí nós tínhamos que ter. Agora eu já aproveito o espaço aqui para estar você, pai e mãe que está nos acompanhando aí, ó, aproxime um pouquinho mais do seu filho. Acompanhe, que muitas vezes a gente não tem esse hábito de chegar lá assim, dar um abraço, falar como foi seu dia lá na escola. Porque muitas vezes, principalmente para o menino, ele acha que é humilhante ele chegar em casa e pedir ajuda para o pai ou para a mãe, que aquilo ali pode deixar ele menos homem, né? Ou porque ele pediu ajuda, e aí muitas vezes ele vai canalizando, que aí é aquela questão que no caso da prevenção, da prevenção, nós temos fator de risco e o fator eu esqueci aqui agora, fator de risco de proteção. E aí essa situação, muitas vezes, quando a criança ela vai se escondendo dentro dela mesma, pode se tornar um fator de risco para utilizar a droga para fugir daquilo que ela está enfrentando na escola. Então o pai ele precisa ter essa situação, ver que a criança não está querendo se alimentar, é algo errado, e com jeito para estar ali tentando puxar a língua da criança, e isso para também estar trabalhando na prevenção. E aí depois na lição 9, a gente já vai estar lidando assim, quais são os riscos, digamos assim, pessoais, que são aquelas próprias escolhas, assim, onde você está ligando ou ligado ao problema. E para finalizar, aí a gente tem a lição 10, que é onde você prepara a criança para montar uma rede de apoio. Que seria isso? Que também o ProERD, eu tive a infelicidade já nesses 10 anos de deparar com algo monstruoso, que é a questão do abuso sexual. E aí eu costumo dizer que aí a gente volta lá no terceiro, que é o risco. Além do risco das drogas, a gente tem muito isso daí. E o pior é que muitas das vezes desse monstro, ele está onde? Dentro de casa. Dentro de casa. E muitas vezes ele entra na mente da criança, coloca a criança como se ela tivesse a culpa de tudo aquilo, e aí a gente sempre trabalha com ela, fala, olha, o que é uma rede de ajuda? Então você precisa ter em sua mente, no mínimo 5 pessoas adultas que você realmente possa confiar. Aí eu pergunto, como você sabe se um adulto é ou não seguro? Aí eles ficam assim, com aquela história assim, que a gente era inocente, falar, senta aqui no colo do titi. Hoje não, então se a pessoa já vem esse negócio assim, você podia vir aqui, entra aqui no meu quarto e fechou a porta, isso daí a criança ela já deve suspeitar, ela deve ficar atenta, porque eu costumo dizer que assim como o uso das drogas, como a violência sexual contra a criança ou adolescente, ela não acontece da noite para o dia, tem todo um processo, então a criança ela precisa ser preparada para cortar esse mal lá na raiz antes que o pior aconteça, porque depois não adianta você prender esses monstros, que a criança ela vai carregar, digamos assim, essa marca para o resto da vida, e aquilo, o ProERD, ele é preventivo. Então o que eu não quero para o meu filho, eu não posso desejar para o filho de ninguém. Exatamente. E aí vem o grande final, né, que é a produção textual da redação em cima daquilo, tudo que a criança fez, que a gente trabalhou. Tudo que foi apresentado, né? Sim. E aí é onde é que muitas vezes a gente acaba sendo surpreendido. Muitas vezes é um trabalho desgastante, algumas vezes eu já até pensei em abandonar, mas quando você acaba debruçando ali em cima daquele tanto de redação, você começa assim a falar, olha, que maravilha, essa criança aqui compreendeu a mensagem, e aí... E vai levar para a vida toda. Para levar para a vida toda. Primeiro Sargento Borba, instrutora do ProERD, quero te agradecer pela sua presença e desejar sucesso nesse trabalho. Se chegou a 15 anos é porque realmente tem trilhado bons frutos, né? Tem colhido bons frutos, e torço para que continue e que, sobretudo, o pessoal que está nos assistindo venha conhecer mais de perto, principalmente o pessoal das unidades escolares, seja rede pública ou rede particular, entre em contato com o Borba
e leve o ProERD para a sua unidade escolar. É uma rede de apoio a mais para a erradicação aí da violência e, sobretudo, da resistência às drogas. Eu sempre digo que eu sou suspeito para estar falando isso daí, né? E que bom, eu esqueci aqui de dizer que também nós temos o ProERD Paz. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim que o ProERD Paz, ele tenta mostrar para o pai que a forma como nós estamos criando as nossas crianças hoje não está certa. Aí muitas vezes a gente faz aquela pergunta, e a antiga estava? Não sei. Mas aí aquilo, entre o que era errado e não fazer nada, é o que a gente está vivenciando aí, né? Muitas crianças e jovens indo por caminhos aí que muitas vezes não tem volta. Tá certo, Bob. Tem um telefone de contato para o pessoal poder entrar em contato com vocês e levar os ProERD para as unidades? Tem sim. Ou a pessoa pode ir pessoalmente até o terceiro CRPM lá, que agora fugiu aqui, eu não tenho o contato. É ao lado lá do colégio Polivalente, Frei João Batista. Perto da Matinha? Isso. Perto não, lá na Matinha. Aí pode nos procurar lá. No quarteirão da Matinha. Naquele quarteirão da Matinha lá, que aí vai ser recepcionado. Então eu sei que, como diz, a procura é grande, porque a gente já teve aqui em Anápolis cerca de quase 8 instrutores. Hoje nós estamos trabalhando com 2, 3, um deslocado, que é o Sargento Adelso, que atende mais ali os entornos, Goianápolis, até essa semana passada nós tivemos uma formatura lá, com mais de 250 alunos, e aí é aquela situação, porque muitas das vezes o policial, que é aquele que eu disse aqui no início, ele faz o curso e é um curso pesado demais, e aí quando ele faz o curso, ele já verifica e fala, não, o negócio aqui não é para mim. E aí muitas vezes ela acaba se perdendo pelo meio do caminho, acaba desistindo, que é aquilo que eu já te falei aqui, as pessoas que estão nos assistindo, em algum momento eu também pensei em desistir, mas é algo maior e é aquilo que não ali te deixa desistir. Exato. E é importante quando você percebe que você tem a oportunidade de fazer a diferença, né, na vida de uma pessoa. Então aqui para estar finalizando, eu volto a falar de novo para você, pai, mãe, também junte-se a nós, faça a diferença na vida do seu filho e da sua filha, não permitindo que nenhum monstro aproxime dele e muito menos que as drogas, né? Porque uma vez lá fica difícil o retorno. É mais difícil mesmo. Bob, obrigada, viu? Foi nada, eu agradeço e estamos sempre aí à disposição para estar ali falando desse negócio aí, como eu havia dito aqui, que o ProERD se confunde com o meu dia a dia. Olha, com o primeiro sargento Bob, que é um dos instrutores aqui do ProERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e também à Violência na cidade de Anápolis, a gente encerra o nosso telejornal de hoje, nessa edição especial. Excelente dia para você e até a próxima edição.